Olá, seja muito bem-vindo ao nosso encontro Orando a Palavra. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar a Palavra de Deus e para orar a Palavra de Deus. E por que nós oramos a Palavra de Deus? Porque nós cremos de todo o coração que todas as respostas que nós precisamos está contido na Palavra de Deus. E por que orar a Palavra de Deus? Porque nós vamos ao encontro das promessas que Deus tem para a nossa vida. E cada oração que fazemos, além da nossa fé em Deus, que é aquele que nos propõe uma vida plena, cheia de bênçãos, uma vida cheia das respostas, existe uma expectativa na nossa vida de sermos conduzidos por Deus, de sermos conduzidos pela palavra dele. Não faz qualquer sentido nós orarmos sem ter essa expectativa de respostas. Então, quando nós oramos a palavra, nós estamos muito mais próximos das respostas, porque a nossa oração ela passa a ser embasada, sustentada, alicerçada nas Escrituras Sagradas. Meu nome é Jairo Luciano e eu serei seu pastor por esse tempo aqui de oração. E por isso, desde já, eu quero te convidar a compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Curta, comente aqui embaixo, deixe um pedido de oração, me fale de onde que você está assistindo esse vídeo, me conte aí um pouco sobre você, fique à vontade, tá? Para comentar, para pedir oração e se inscreva no canal, porque quando você se inscreve, você nos ajuda a crescer e fazer com que esse conteúdo, essas mensagens, chegue ao maior número de pessoas. E para que você compartilhe com muito mais alegria, com muito mais empolgação, eu vou te falar sobre qual tema nós vamos conversar hoje. Nós vamos falar sobre o grande poder de Deus. Nosso Deus é o Deus do impossível. É isso mesmo. Muitas vezes as pessoas pensam em Deus como se fosse um homem grande, cheio de poderes. Muitas pessoas pensam em Deus como se fosse um super-herói. Mesmo que às vezes elas não falam dessa forma, mas elas imaginam Deus como sendo esse homem grande que pode fazer muitas coisas. Mas está muito, mas muito longe de ser a realidade. Na verdade, Deus, ele é o criador de todas as coisas. E às vezes a gente olha do nosso ponto de vista, as coisas são impossíveis. Do nosso ponto de vista, as coisas são muito difíceis. Do nosso ponto de vista, as coisas são possíveis e são pequenas. Por quê? Porque nós temos a nossa própria existência como referência, as coisas que nós podemos ver. Mas do ponto de vista de Deus, não há absolutamente nada que seja grande demais. Não existe nada que seja pequeno demais. Para Deus, tudo é a mesma coisa, porque dele surgiram todas as coisas que existem. Ele é Senhor de todas as coisas. Então, a meditação dessa palavra de hoje, ela nos leva exatamente a essa percepção de quem é o nosso Deus. É o Deus do impossível. É aquele que para nós, ele realiza o impossível. E que para ele é apenas mais um milagre, é apenas mais uma bênção que ele nos proporciona, é apenas algo que, do ponto de vista de Deus, é o natural de Deus. Para nós, é o sobrenatural. Então, eu quero compartilhar com você a palavra. E o texto que eu separei para a gente compartilhar hoje está lá no comecinho da Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 18, a partir do verso 13. Esse contexto é muito interessante, que trata de um encontro que Deus tem com Abraão. Um momento onde que Deus fala com Abraão sobre uma grandiosa promessa. No momento em que para Abraão e para Sara, sua esposa, seria impossível que aquilo acontecesse de forma natural. Vamos ao texto. Gênesis capítulo 18, versículo 13 em diante. Então o Senhor perguntou a Abraão:
Por que Sara riu, dizendo: será verdade que ainda darei à luz, sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a você e Sara terá um filho. Deus entrega uma palavra diretamente para Abraão e o próprio Deus faz uma pergunta retórica. Acaso há algo difícil demais para Deus? Acaso há algo impossível para Deus? Sara e Abraão já eram bem idosos, estavam lá na casa dos 100 anos. Abraão, já um senhor idoso, a Sara, uma mulher já idosa, já havia passado de todas as fases da sua vida em que pudesse haver uma gravidez, mas Deus tinha um propósito e para que o propósito se cumpra, não há qualquer limite para aquilo que Deus deseja fazer. É importantíssimo nós entendermos que os milagres que Deus tem para realizar na nossa vida, eles não acontecem de forma aleatória, eles não acontecem com data marcada, eles acontecem diante do clamor dos seus filhos, eles acontecem diante do propósito que Deus tem, eles acontecem debaixo da misericórdia, da bondade, do favor de Deus. E sim, Deus tem muitos propósitos a realizar na nossa vida e nós precisamos estar atentos àquilo que a palavra diz. Aqui nesse texto, nós vemos um casal de idosos sendo pais, gerando filhos. Que palavra extraordinária! E nós precisamos entender que não há qualquer coisa impossível para Deus, porque Ele é todo-poderoso. E eu quero te convidar nesse momento para que você ore comigo, para que você coloque a sua causa diante de Deus. Seja lá qual for a sua necessidade. Às vezes você recebeu um diagnóstico em que você não vai viver mais. Às vezes você recebeu uma palavra que não vai poder mais ter filhos, ou que você nunca vai poder ter filhos, como era o caso aqui da nossa irmã Sara. Às vezes você recebeu uma palavra em que tudo parece estar perdido. Talvez a sua realidade financeira, ela está assim, para lá do abismo. Mas Deus é Deus do impossível. Certa vez uma pessoa chegou até mim e disse: meu filho está muito doente, ele vai ficar muito doente por muito tempo, e eu só peço a Deus que me dê forças para cuidar do meu filho. Eu não quero mais nada, só quero que Deus me dê forças para cuidar do meu filho. E eu pensei muito naquilo que aquela mulher falou, e eu falei assim: Deus pode sim, e Ele vai te dar forças para cuidar do seu filho. Mas nós também podemos pedir a Deus que cure o seu filho. Nós podemos pedir a Deus que mude a história do seu filho. Mas eu saí daquele encontro um pouco triste, porque aquela mulher não se inclinou a qualquer momento em pedir que o seu filho fosse curado. Ela pediu apenas que ela tivesse forças para cuidar do seu filho doente. Obviamente que eu orei, nós oramos, e Deus deu ela forças para cuidar do seu filho. Mas eu creio que Deus poderia curar ele. Eu creio que Deus poderia responder a essa oração. Mas nós temos o livre-arbítrio de pedirmos. E Deus, segundo os seus planos, Ele pode fazer infinitamente mais, além de tudo que nós pedimos e pensamos. E o fato é que eu nunca mais tive contato com aquela pessoa, e eu não sei como isso terminou. Mas uma coisa ficou no meu coração. Nós estamos diante do Deus, que é o Deus das causas mais difíceis e impossíveis. E não há qualquer limite naquilo que Deus pode fazer para tirar a gente do sofrimento, da dor, para tirar a gente dos problemas.
Às vezes você pode estar se sentindo culpado, porque às vezes o problema que você vivencia foi uma irresponsabilidade sua. Talvez o que você está vivendo agora dói o seu coração porque você se sente culpado pela circunstância que você está vivendo. Mas eu quero dizer para você, o nosso Deus é um Deus gracioso, perdoador. E Ele sim pode curar você, mesmo que o que você está vendo agora seja uma consequência dos seus erros. Deus tem mais do que a cura para você. Deus tem perdão para os seus pecados, para as suas falhas. Ele tem milagre para te entregar. Deus não tem limites naquilo que Ele pode fazer. Deus ama a sua vida de forma incondicional. Deus pode sim. Talvez você está vivendo uma enfermidade que é resultado de algum, assim, um descaso que você teve com a sua saúde, com a sua vida. Deus pode te curar sim, Deus pode te curar mesmo assim. Deus não está te punindo, Deus não quer que você seja punido pelos seus erros, Deus quer que você seja liberto, perdoado, curado, transformado. Não coloque limites para Deus. Deus não precisa, porque nunca vai haver limites no que Ele pode fazer. Os limites estão no nosso coração, em crermos nesse Deus que não há impossíveis para Ele. Ore comigo. Senhor, Tu és o Deus dos impossíveis para nós. Não há limite qualquer naquilo que o Senhor pode realizar. Por isso eu quero que o Senhor vá agora ao encontro. Eu te peço, por favor, vá ao encontro de cada um desses corações que agora recebem essa mensagem e realiza o impossível para eles, ó Deus. Cura as enfermidades, cura, Senhor, este que está com câncer, que já foi dito que é um câncer terminal. Cura, tira o sofrimento, tira a dor, alivia o coração, a alma dessa pessoa. Pai, esse que está vivenciando um problema nos pulmões, um problema, Senhor, no estômago. Pai, visita agora aquilo que parece ser impossível para a medicina. Esta mulher, Pai, que deseja tanto ter filhos, mas os diagnósticos são contrários. Muda, Senhor, a sorte desta mulher, esse homem que deseja ser pai e o médico disse que ele não tem condições de ser pai. Muda a história deste homem, Pai. Faça ele um pai de filhos, um pai de família. Esta mulher faça uma alegre mãe de filhos. Deus, em nome de Jesus, este empresário, Pai, que está ali vivenciando um problema tão grave na sua empresa, nos seus negócios, que está à beira de fechar as portas, de falir. Entra, Senhor, com providência. Realiza o impossível na vida deste que está ouvindo esta mensagem, desta que está ouvindo esta mensagem agora, Pai, porque nós cremos no Teu poder, Pai. Nós sabemos que o Senhor é um Deus todo-poderoso, ilimitado e que está disposto a atender as nossas orações. Por isso nós clamamos a Ti e estamos certos, convictos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que nós pedimos e pensamos, segundo o poder do Senhor que em nós opera. Realiza esses sinais, Deus, e leva essa pessoa que está ouvindo essa mensagem agora a viver o sobrenatural, o extraordinário, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Tome posse dessa palavra. Receba no seu coração. E vai viver a sua vida cheio da bondade e do favor e da graça de Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Um forte abraço e nós continuamos aqui seguindo a nossa proposta, que é orar a palavra, porque nela tem a vida de Deus para nós.